Boa tarde. Boa tarde, que agora para mim aqui tá um sol maravilhoso, um dia muito lindo hoje. Mas se você for assistir de dia, na parte da manhã, bom dia. Se você for assistir à noite, boa noite. E hoje nosso estudo bíblico é referente ao significado do Natal. Vamos aprender o que a Bíblia nos fala sobre esta data de 25 de dezembro, que é comemorado, e o que a Bíblia nos mostra a realidade está bem divergente daquilo que se vive hoje, tá? Primeira coisa, nós temos que entender que Natal vem da origem da palavra latim natalis, que é derivada do verbo nascer. Na nossa língua portuguesa, Natal significa relativo a nascimento, natalício ou do nascimento, ficando assim Natal a data do nascimento de Cristo, né? Onde nós comemoramos nesta data. Quando foi criado esta data de 25 de dezembro? Foi criado aproximadamente, tá? Quando nós falamos em data, principalmente no Antigo Testamento, é sempre aproximado, porque não tem livros de histórias, não tinha tecnologia para se guardar esse tempo preciso, como hoje, né? Depois, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial para cá, veio computador, ficou muito mais fácil e tem muita literatura que a gente pode chegar a uma data precisa. No passado, não. Então, aproximadamente 350 anos depois de Cristo, o Papa Júlio I instituiu a data de 25 de dezembro como sendo o Natal, ou seja, o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal agora começa. Por que foi criado esta data? Essa data de 25 de dezembro, tá? Ela coincide com uma festa pagã, que era chamada de festa da Saturnália, entre o dia 17 ao dia 25 de dezembro, que é uma festa romana ao deus Saturno, que era celebrada com sacrifícios no templo dele, né, do Saturno, seguido de um banquete e troca de presentes. Tá? Também tinha uma outra festa pagã nesse mesmo período, que é a festa do solstício de verão, ao deus Sol, que acontece nesse mesmo período do mês de dezembro. Então, o que o Papa fez? Pegou essas festas pagãs, criou uma nova data, colocou o nascimento de Jesus Cristo nesse dia 25, e a partir dali começaram a festejar esse nascimento de Jesus Cristo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que eu esqueci. Mas vamos ver aqui na Bíblia o que o Senhor tem sobre esta data. Primeira coisa que nós temos que entender, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 7. Que vai falar algo a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós vamos ver que realmente essa data do dia 25 de dezembro não é a data ao qual nasceu Jesus Cristo. E nós vamos ter uma data estimada por uma questão de compreensão, tá? Do que poderia ser a data de nascimento de Jesus Cristo, tá? Antes de eu ler a Bíblia, primeira coisa, se fosse para ser comemorada essa data de nascimento de Jesus Cristo, ele deixaria bem explícito, e ficaria anotado na Bíblia o dia do nascimento, como deveria ser essa festa, como Deus deixou várias festas para o povo hebreu no Antigo Testamento. Então, por que já começamos aí não ter comemoração no dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nós temos que comemorar a Páscoa, é o sexta-feira que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, que ele foi torturado, que ele foi judiado, foi humilhado pelos nossos pecados. Isto que é o mais importante a gente lembrar, que ele comprou a nossa salvação com a própria vida dele. E ele faleceu, e ao terceiro dia ele venceu a morte. O nosso Senhor aceitou o sacrifício que foi ele mesmo, né? O holocausto vivo. O Senhor aceitou, então ele pagou para nossas vidas, e houve a ressurreição do nosso Senhor, que nesse momento ele completou o plano da nossa salvação através do sangue dele.
Então, nós comemoramos o dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo, porque foi o dia ao qual nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele venceu a morte. Venceu, comprou o nosso pecado. Mas em Lucas 2, capítulo 2, versículo 7, vai falar aqui de Maria, que ela deu à luz. Então vamos lá. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tá? Começa aqui já uma divergência em relação à data de 25 de dezembro. Tá? Era uma época de festas, eles deitaram numa manjedoura, tá? Então não estava muito frio. E aqui no verso 8 vai confirmar isso. Ó. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Tá? Então isso aqui a gente começa a entender que no verão que eles fazem isso. E no inverno não. Primeira coisa, o inverno lá é muito frio, lá em Israel. Em Jerusalém, no período de dezembro a março, que é o inverno, primeiro, chove muito naquela região, o céu é nublado e é muito frio, chegando a 10 graus, 12 graus lá em Israel durante a madrugada. Então, não teria rebanho solto, os pastores estariam com o seu rebanho preso, a manjedoura seria muito frio para eles passarem a noite. Tá? Então esse período não coincide, nosso 25 de dezembro aqui pode ser quente, mas também é a época das águas, mas lá não. E se o céu estava nublado, como que os magos seguiram a estrela de Belém? Não teria como seguir. Então esses fatos já nos mostram que ele não nasceu nessa época. Indo para Mateus capítulo 2, no verso 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, esses magos vinham seguindo a estrela de Belém, ao qual era impossível eles visualizarem, como eu falei, eu estou trazendo aqui ao texto, para que vocês venham entender. Chega até, gente, nessa época de inverno, já houve relatos em Israel, que naquela região de Jerusalém chegou a cair neve. Então seria impossível Jesus Cristo ter nascido dia 25 de janeiro. Isso é de comum senso, tá? Quem estuda a Bíblia, desde que seja, pode ser cristão evangélico, pode ser católico, é de consenso que não se nasceu em dezembro. Então qual que é a data que Jesus pode ter ter nascido? Tudo indica, preste bem atenção, tudo indica que Jesus nasceu e morreu no mesmo dia. Por que a gente pode chegar nessa situação? Tá? É uma coisa de que nós estamos fazendo uma comparação, pegando textos e chegando a uma conclusão que pode ser essa data. Tá? Por quê? Jesus Cristo foi a ovelha sem mácula, Jesus Cristo foi o holocausto vivo, correto? Isso é que todo mundo já sabe. Lá atrás, no Antigo Testamento, quando ofertaram fazer o holocausto de uma ovelha, né, para Cristo, ou seja, para Deus naquela época, a ovelha que era para purificar os pecados de todas as pessoas, de toda aquela nação, tinha que ser uma ovelha sem mácula, e ela tinha que ter exatamente 1 ano de vida. Aí quando ela completava 1 ano, ela era sacrificada para o perdão do pecado do povo de Israel. Aquilo lá apontava para Cristo. Então, nós entendemos que se tinha 1 ano completo, Jesus Cristo nasceu e morreu no mesmo dia, domingo de Páscoa. Aproximadamente seria 14 de abril, correto? Como é que eu vou provar para vocês? Vou mostrar na Bíblia, lá em Números, capítulo 29, 8, vai falar dessa ovelha. Números 29, verso 8. Mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Vor-se-ão eles sem defeito.
Isso aqui já apontava, é um tipo de Cristo, né? A ovelha perfeita. O Cristo foi essa ovelha perfeita. Então, se a gente pegar um ano correto, se ele nasceu num dia, um ano correto, vai dar no mesmo dia do outro ano. Então, entende-se que foi desta forma que se calcularam que Jesus então nasceu no domingo de Páscoa e morreu no domingo de Páscoa. Outra coisa interessante sobre o Natal, e daqui a pouco nós vamos falar de presépios, tá? Voltando lá para o texto de Mateus 2:1, isso aqui é muito importante, tá? Para que vamos compreender um pouquinho mais o que acontece no Natal, que é uma festa totalmente fora do conceito bíblico, tá? E tem algumas heresias aí que são feitas, tem até idolatrias, aos quais nós vamos aprender agora a decorrer. Lá em Mateus 2:1, fala dos magos do Oriente, né? Ou tais do Oriente, algumas traduções vêm escrito assim. Quem são esses magos? Primeira coisa, não eram reis, são magos, tá? Se a gente for no original, lá em grego, significa que são sábios. Algumas versões já vem escrito sábios, tá? Quem são esses sábios? Eles eram astrônomos. Astrônomo não é astrólogo, tá? Astrólogo que tem negócio de horóscopo, tal, essa superstição, não. Astrônomo são aqueles homens que estudam os astros, que estudam as estrelas, que estudam o Sol, a Lua, o movimento dos planetas, aonde eles se depararam com uma profecia que existiria uma luz, aquela estrela que brilha, que até hoje não se sabe como é essa estrela, mas para quem conhece o poder de Deus, nós sabemos que esse fenômeno da natureza foi Deus que fez acontecer naquele dia, naqueles dias, né? Para que eles pudessem seguir essa estrela e ela estaria apontando exatamente onde Cristo estaria para que eles pudessem visitar. Então, há uma associação desses com esses magos, mas tudo foi providencial em enviar esses 3 magos. Nós sabemos que eles levaram bastante presentes e eles levaram umas riquezas, era muito valor todos os presentes que eles deram para Jesus Cristo. Por que eles presentearam com essa oferta generosa de riqueza? Logo em seguida que Cristo nasceu, passado um período, nós sabemos que Herodes, o rei da Judéia, ele tinha ciúmes e ele queria matar o Messias, porque ele achava que ele ia perder o trono dele. Ele imaginava que o Messias, como todo judeu esperava, que ele seria um Davi. Lembra que Davi assumiu o trono no lugar de Saul? Então, né, uma pessoa já com setas malignas, com pensamentos ruins, o que ele falou? Eu vou matar essa criança, correto? Aí Deus manda o anjo até José, dizendo, vai embora e foge dessa terra, porque senão vão matar seu filho, né, protegendo a Cristo. Eles fugiram para o Egito. E eles iam viver do que lá no Egito? Ou nessa travessia, todo esse período que eles caminharam, né, que naquela época caminhavam nessa jornada, eles teriam despesas. E essas despesas foram custeadas através desta riqueza que os sábios deixaram lá para eles. Outro detalhe, em Mateus 2:7, do 7 ao 12, tá, que agora vem, nós daqui a pouco vamos entrar em presépio, essas coisas aqui, que nós vamos entender que os sábios, eles não visitaram Jesus quando ele estava na manjedoura. Então, quando se monta um presépio, coloca Jesus numa manjedoura e os magos, aquele local junto, está errado, porque Jesus Cristo foi visitado na casa dele e não na manjedoura. E é onde o texto aqui vai nos mostrar, tá? E foi 2 anos depois, quando os magos chegaram, tá, a visitar Cristo, ele tinha 2 anos e não era um bebezinho. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, versículos 7 a 12. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Então a estrela guiou eles até lá.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ficaram muito felizes. Olha o detalhe aqui no verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Alguns dizem que cada mago levou, cada um só levou mirra, o outro só levou incenso e o outro só levou ouro. Mas nós não sabemos, isso é incerto. Ele está dizendo que alguns magos, já fica assim, não eram 3, tá? Passou batido esse detalhe. No capítulo 2, verso 1, é uns magos, ou seja, uns é mais de um. Então poderia ser 2, 3, 4, 5, nós não sabemos, a Bíblia não relata quantos. Só que querem associar 3 porque foram 3 tipos de presente. Mas se foram 4 magos, que os 4 trouxeram esses 3 tipos de presentes. Ou se um só trouxe presente e o outro não trouxe. Então, não dá para dizer que eram 3 magos. Tá? Então aqui a gente vê que eles chegaram. Tá? E quando eles chegaram na casa de Jesus, por que eu sei que ele tinha 2 anos? O que eles fizeram? Eles foram até Jesus, visitaram, presentearam e, ao invés de voltar lá para Herodes e contar onde o menino Jesus estava, eles foram embora e partiram. Só que Herodes depois ficou sabendo que eles tinham ido embora. E o que Herodes manda fazer? Manda matar toda criança de 2 anos para baixo. Então, se ele manda matar de 2 anos para baixo, aproximadamente, quando os magos visitaram Jesus, ele já tinha aproximadamente 2 anos. Onde é que nós podemos ver isso? No verso 16 do capítulo 2. Diz assim, ó: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão informaram os magos. Entenderam? Então, já há uma montagem desse presépio por 2 coisas erradas. Jesus não estava na manjedoura quando eles visitaram, e quando eles visitaram estava na casa dele, e ele já tinha 2 anos, ou seja, era uma criança grande. Então, toda essa montagem que a gente vê de uma criança numa manjedoura é completamente errado, porque não existe isso, tá? Tem coisas por detrás, nós vamos chegar mais ainda aprofundado daqui para frente. Tá? Os magos deram 3 nomes que talvez você já tenha ouvido falar: Belchior, Baltazar e Gaspar. Tá? Não existe na história nenhum rei com esses nomes naquela época. Tá? É mais um fato para saber que não eram reis. Tá? Por quê? Esses nomes foram dados aproximadamente, preste bem atenção, 800 anos depois de Cristo pela Igreja Católica. Então, não existe esse nome, esses 3 nomes, e eles nunca foram reis. Tá? Então, o presépio não tem relação nenhuma com a Bíblia. E nós vamos dizer que o presépio ainda é um pecado. É um pecado de idolatria. Por quê? Lá em Êxodo capítulo 20, lá nos 10 mandamentos, Deus deixa uma ordem bem clara. No verso 4 diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não se deve fazer nenhuma imagem, nem de Jesus Cristo, nem de Maria, nem de animal, nem de nada. Certo? E muitas pessoas adoram o presépio, né? Existem novenas, existe uma série de coisas que fazem por aí, ao qual estão descumprindo o mandamento que é em Êxodo 20, verso 4. Tá ok? Você pergunta, bispo, é proibido fazer? Não, ninguém proíbe ninguém de montar uma árvore de Natal, de montar um presépio, etc. Porém, vamos começar a analisar aqui o presépio. O presépio você vai fazer, normalmente fazem para as crianças verem, brincarem, né? Faz o presépio, às vezes, perto de uma árvore de Natal. Qual é o problema? O problema é que está sendo ensinado errado para a criança. A criança vai nascer com um conceito de 3 reis, que não é verdade. Vai nascer com um conceito que eles visitaram na manjedoura, que não é verdade. E vão estar olhando para uma figura de uma criança, ao qual vão se associar, quando for crescendo, aquela imagem a Jesus Cristo, que é errado. Porque não existem imagens, nós não sabemos como era fisicamente nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquilo lá se torna o quê?
uma idolatria conforme é ensinado no Êxodo capítulo 20, verso 4. Ok? Outro assunto importante é a árvore de Natal. Isso aqui é uma grande dúvida no meio cristão. Existem muita informação, muita folclore, muita superstição, muita coisa envolvendo. Se você for pesquisar, você vai achar muitas coisas. Eu fiz um resumo das coisas mais importantes, tá? Relacionado às árvores de Natal no dia de hoje. Um ponto que é colocado sobre a árvore de Natal é o seguinte: é somente um enfeite e acabou. Tá? Para muitas pessoas é só um enfeite. Uma árvorezinha lá que pendura lá as bolinhas, põe uma estrelinha, umas coisas e fim de papo. Existe outra linha que pensa o seguinte, tá? Que existe um relato de uma história de um homem que nós as pessoas devem conhecer, Martim Lutero, que foi ele, o reformador da igreja. Foi ele que deu o movimento dos protestantes, foi ele que tem as teses dele, ao qual uma das teses que mais bate é somente as escrituras, que ele via tudo que era ensinado na igreja católica não batia com a palavra de Deus, onde ele foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o rei alemão na língua alemã, porque ninguém sabia ler a Bíblia, todo mundo tinha que obedecer e não entendia. Imagina hoje, gente, você ir num culto ou uma missa em latim. Você vai estar lá que nem um boneco, só de corpo presente, você não vai entender nada. E era isso. Então a igreja, o que a igreja falava, todo mundo obedecia sem saber, achando que aquilo era correto. E Martim Lutero foi o grande reformador da igreja, onde ele abriu os olhos e deu o começo do movimento protestante. Hoje, o chamado cristão, crente, evangélico, nós somos protestantes, tá ok? Mas vamos lá, alguns acham que a árvore de Natal foi criada por Martim Lutero. Diz uma história que uma noite Martim Lutero saiu a caminhar, tá, de sua casa, e ele olhando para o céu, estava uma noite muito linda, né, sem nuvens, sem nada, ele olhando a beleza das estrelas, e assim, diante dele tinha uns pinheiros, então elas ficavam por cima daqueles pinheiros, então ele olhava aquela cena bonita, né, e ali ele decidiu cortar o pinheiro, e para colocar um pedaço desse pinheiro, para alegrar dentro da casa dele. E para ele também ensinar para os seus filhos como deveria ser linda a noite que Jesus nasceu. Então seria o fato da árvore de Natal, ele está ensinando o ensinamento dos seus filhos, comparando, né, olhando para as estrelas, mostrando para os filhos dele em cima dos pinheiros e tal, e dizem alguns que a árvore de Natal surgiu dessa história. Tá? Agora existe uma outra história, que essa é complicada, tá? Que infelizmente é falado muito, eu já vi muito, escutei muito sobre isso aqui, até dentro da igreja, tá? Sobre a história de Nimrod, tá? Que está o texto vai falar dele lá em Gênesis capítulo 10, tá? Eu não vou ler passagem nenhuma, mas você vai lá. Quem foi Nimrod? Nimrod foi o homem ao qual construiu a Torre de Babel, pois ele queria ser igual a eu, ele queria ser tão grande como Deus, ele queria alcançar a Deus. Pois ele acreditava ser mais poderoso do que Deus e dizia que ele era dono do sol. Nimrod foi um homem que não tinha nenhum escrúpulo, tanto, olha só, ele casou com a sua mãe, Semiramis. E depois, após a sua morte, sua mãe deu à luz a Tamuz, tá? Filho de Nimrod, com a mãe. E ela propagou uma doutrina maligna sobre seu filho Nimrod, como ele sendo um ente espiritual. E aí todo ano, em seu aniversário, ela alegava que Nimrod visitava a árvore em que nasceu em seu túmulo e que deixava presentes dele debaixo da árvore para sua mãe. Tá? Mais tarde, essa rainha, ela se tornou a rainha do céu dos babilônicos e seu filho Nimrod passou pelo falso Messias, filho de Baal, o Deus do Sol. Então, o que a gente escuta às vezes falarem? Que cortavam-se cabeça de crianças para pendurar numa árvore de Natal, ou nessa árvore de Nimrod, que traziam oferendas para ele. E isso não consta na história. Não tem nada de cortar a cabeça de criança, não tem nada que é dessa adoração de Nimrod. Existe somente essa história,
tá? Isso aqui é história, tá nos livros de história, referente à vida de Nimrod. Então não tem ligação nenhuma essa história de Nimrod com a árvore de Natal. Isso aí foi alguém que no percurso da história inventou, trouxe para essa situação de Nimrod, dessa lenda, dessa história da mãe, alterou algumas coisas e hoje eu tenho muita gente, muito cristão que fica aí com medo de pôr árvore de Natal dentro de casa, achando que é maldição, que vai entrar demônio dentro de casa, que vai todo mundo ser amaldiçoado. E não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. É um enfeite, porém ela tem esse sentido de lembrar do Natal. Tá ok? Vamos lá um pouquinho, vamos falar dos enfeites da árvore de Natal, tá? Para muitas pessoas, porque isso aí tem tudo um misticismo por detrás. Para muitas pessoas, as bolas de Natal, tá? Representam os frutos da vida e seus desejos, tais como amor, esperança, riqueza, alegria, etc. Por isso que se coloca várias cores de bolas de Natal. Cada cor, conforme esta crença, tem um significado, né? Como aquela crença da virada do ano, né? Quando se usa branco é para paz, se não me recordo, amarelo é para riqueza, vermelho é para amor. Eu não sei de cor, eu nunca acredito nisso, mas é mais ou menos isso. E seria desta forma ao qual muitos acreditam isso, colocando figuras, imagens de Cristo, de Deus, de anjinho, estrela, que isso vai trazer alegria, que isso aí vai trazer um clima natalino, que vai... É uma crença ao qual não tem ligação nenhuma com o lado espiritual, né? Muitos penduram pombinha, aqueles presentinhos, uma série de coisas, tá ok? Então, não tem significado nenhum. Alguns falam que é adoração ao Deus Ra, é ao Deus Sol, e não tem nada a ver. Não passa de uma bola, não passa de uma árvore, mas é aquilo que a gente tem que começar a entender, tá? Qual é o objetivo da árvore de Natal? O que ela vai glorificar o nome de Deus? Porque tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome de Deus. A gente nota que no Natal, o que é menos dado importância no nascimento de Cristo, que deveria ser o fundamento do Natal. Então a árvore, na verdade, é para alegar as crianças, porém, se a criança não aprender realmente o que significa Natal, você está levando a seu filho, a criança ao qual você está fazendo essa árvore, a um ensinamento totalmente errado, tá? Mesma coisa, o caso da guirlanda. A guirlanda é um símbolo que representa a sorte. As pessoas penduravam na porta de casa como um tipo de um convite para que o espírito natalino entre em nossa casa, tá? É uma coisa bem supersticiosa, uma coisa que não tem nada de espiritualidade relacionado à Bíblia, né? Esse tipo de situação. Então são enfeites que são montados ao qual não tem significado bíblico, não tem nada a ver. E a gente vê que hoje o Natal está bem desvirtuado do contexto ao qual ele deveria ser, né? E aí entra nesse contexto dos enfeites, os presentes, onde as crianças ficam doidas, né? Todo mundo que já passou o Natal fica doido para dar meia-noite, né? Para ganhar presente. Alguns fazem na virada, outros durante os outros dias. E aí entra uma figura, né? Que é muito conhecida do Natal, que também tem uma visão completamente errada, né? Visto na visão bíblica, é sobre o Papai Noel, tá? Que o Papai Noel é colocado como... Ele é mais importante do que Cristo nesse dia para muitos. Dão mais atenção, as crianças crescem com esse ensinamento, que é a árvore, presente Papai Noel, e deixam o principal, que seria Jesus Cristo, o nascimento dele. Que não há problema em comemorar o nascimento de Cristo, mas que comemore o nascimento de Cristo. E não é isso que acontece. E o Papai Noel não tem nada a ver com a história de nascimento de Cristo, né? E da onde surgiu esse Papai Noel? Por incrível que pareça, tá? O Papai Noel, olha só, ele foi inspirado num homem chamado Nicolau. Esse homem foi arcebispo de Mira, lá na Turquia, 280 anos depois de Cristo. Esse homem hoje é conhecido como São Nicolau na Igreja Católica. Principalmente ele é um santo muito venerado na Rússia, na Grécia e na Noruega. Tá? E o que esse homem fazia?
para que veio nascer essa questão do Papai Noel, o homem bonzinho que traz presente, né? Esse arcebispo, ele ajudava as pessoas anonimamente. Então, quem estivesse passando dificuldade financeira, passando por necessidade, necessitando, né, de ajuda, o que esse homem fazia? Ele deixava um saquinho de moedas, ou de ouro, ou de joia, alguma coisa, pendurado na chaminé das pessoas, tá? E para que as pessoas fossem abençoadas, ele era anônimo. Então, chegava em casa, via na chaminé lá, pendurado um saquinho com dinheiro, aquilo era a alegria das pessoas e ninguém sabia quem era que estava fazendo isso, tá? E esse homem, ele foi, nessa época, transformado num símbolo natalino lá na Alemanha. E dali que começou a partir, correr para o mundo todo. Porém, a figura dele, ao qual eles associaram isso ao Natal, era a figura do arcebispo. E não era a figura desse o velhinho barbudo, barrigudo, né, esse cabelo branco. Não era dessa maneira. Era isso. Essa mudança dessa roupa, aquilo que a gente conhece hoje, ela houve uma mudança onde apareceu no século XIX, lá nos Estados Unidos e Canadá, onde acrescentaram esse homem, essa figura típica do homem barbudo, barrigudo, e com essas roupas vermelhas, aquelas vestes que ele utiliza, né? Aí, gente, depois que foi transformado lá nos Estados Unidos, que aí que acrescentaram essa história de que ele vivia no Polo Norte, que ele tinha uma mamãe Noé, que ele tinha elfos, que tinha a rena, que tinha os duendes, toda essa coisa que a gente vê nas histórias hoje de Papai Noel, foi inventado nessa época nos Estados Unidos e no Canadá, e se transformou essa figura do Papai Noel hoje o foco principal, infelizmente, do Natal. Enfim, gente, resumindo, Natal, esta data, ela hoje não acontece mais o que se propõe o seu significado, que é o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. O principal deveria ser o amor ao próximo, que é esquecido totalmente, somente festanças, bebedice, presentes, discussões. É uma data ao qual, na maioria dos casos, não se comemora, não se festeja o nascimento de Jesus. Então se tornou uma data comercial, tanto é que o intuito dela, quando se transformou nessa data mundialmente conhecida, é para girar a economia, que realmente os cofres públicos se enchem, né, de tanto imposto que é arrecadado essa época. Se vende bastante, porque se vende comida, se vende bebida, se vende presente, se vende muitas coisas, pessoas se vestem bem, maquiagem, quer dizer, gira totalmente a economia. E o Natal não passa de um feriado comercial e mais nada do que isso, que a maioria, né, nós podemos julgar todos, né, porque eu sei que tem casas que lembram de Jesus, né? Se você perguntar, e você comemora o Natal? Nós comemoramos em família, sim, mas eu não deixo de falar e lembrar que o que representa realmente o Natal, tá? Não é pecado nenhum, porque a Bíblia nunca relacionou nada a isso, mas a gente tem que ter a consciência e a sabedoria que vocês aprenderam hoje, que não nasceu, é uma data somente fictícia, não tem nenhuma ligação com a Bíblia, mas na verdade a gente tinha que lembrar de Jesus todos os dias, lembrar tudo aquilo que ele fez por nós, o sacrifício que ninguém faria no lugar dele, só ele para fazer, que foi um preço muito caro, impagável, e ele pagou pela minha vida, pela minha salvação, para a tua vida, para a tua salvação e de todos aqueles que creem. Amém? Então aproveitem seu Natal, mas não esqueçam, comemorem sim a Cristo, falem dele, não deixem passar batido, não deixem de pelo menos fazer uma oração e nessa oração falar que Jesus Cristo não nasceu nesse dia, mas que devemos lembrar dele, sim, o que ele fez lá naquela cruz do Calvário por toda a humanidade. Amém? Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado vocês
entender se faltou alguma coisa, qualquer dúvida, gente, me perguntem que eu estarei respondendo para vocês, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima semana.